E aí, campeões, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui nossa aula de número 4, né? Nossa aula de desenvolvimento tecnológico. Lembrando que a gente está utilizando essa modalidade, né, até o momento que a gente puder retomar nossas aulas presenciais. Lembrando que talvez eu não seja educador da turma de vocês, eu falo assim porque nós temos outra educadora, né? Então, pode ser que estejam utilizando essa aula, esse primeiro momento, para poder esclarecer e vocês terão um segundo momento que é de interação, que será logo mais após vocês assistirem esse vídeo, certo? Então, recomendo que vocês pegassem o material de vocês aí no capítulo 3, na página 149 do livro Aprendiz, para a gente tratar um pouco sobre o computador, conhecer o computador. Então, nas aulas anteriores nós vimos aí um pouco sobre vírus, na aula anterior nós falamos um pouco sobre antivírus, que esse, por sinal, foi o tema, né, da nossa última aula. Então, nós vimos lá o que é um antivírus, então, para que ele serve, né, o principal objetivo dele, que é de eliminar, proteger, né, ou seja, prevenir a gente dessas ameaças virtuais. Então, nós vimos os principais antivírus, né, que são comuns no mercado. Vimos qual o antivírus do Windows, que é o padrão, que é o Microsoft Essentials ou Windows Defender. E também vimos que, além do antivírus, nós temos o Firewall, que é a nossa primeira ferramenta de proteção usando dentro do sistema operacional Windows. Nós vimos lá algumas medidas de segurança. E aí, moçada, na aula de hoje, nós veremos um pouco lá o que é um computador. E o que é um computador? Isso é o que, se a gente olhar o pé da letra, a gente, mas o computador, eu consigo fazer um de tudo mesmo. Mas o que é um computador? Né? Então, nós vamos entender essa definição. Vamos ver também sobre como a gente pode dividir essa classificação dentro do computador. O que é o hardware, né? Quais são as principais peças do computador, o que é um periférico e como a gente pode classificar esses periféricos, certo? Então, ainda assim aqui no nosso material, né, ele retrata aqui logo falando sobre a divisão, ele não traz uma definição específica de computador. Então, eu vou trazer essa pergunta para vocês. O que é um computador, né? Então, se a gente fosse fazer uma tradução literal, de procurar ver aí no dicionário o que significa computador, ele vai trazer o sentido literal dizendo aquilo que computa, aquilo que realiza cálculos, aquilo que faz operações lógicas, certo? Claro que hoje o computador para a gente é esse dispositivo eletrônico que a gente consegue realizar diversas tarefas, né? Então aqui tem uma imagem aqui nesse slide, né, da evolução dos computadores, de 1960 até agora, né, essa década anterior. Então a gente percebe aí que os computadores diminuíram bastante de tamanho. Então isso é uma tendência, a gente percebe hoje um celular que a gente tem, né, aí nas suas mãos, talvez você esteja acompanhando por um computador de mão, né, ou seja, um smartphone, né, um celular. Então, o celular ele também é um computador, né, apenas ele tem um formato diferente, talvez tenha um software, que a gente vai entender um pouco mais sobre isso, diferente do que vem no computador de mesa, que nós chamamos de desktop, certo? Então, eu trouxe aqui a tradução literal, aquele que computa, que calcula, que realiza cálculos. Até porque o primeiro computador, né, o primeiro equipamento que nomearam de computador era basicamente uma calculadora. Ele foi criado para realizar cálculos, cálculos que o ser humano passaria muito tempo para poder calcular. Esse é o principal objetivo da criação de um computador. E hoje, a gente pega o celular, o que a gente menos faz é realizar cálculo com ele, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ainda dentro do computador, nós podemos fazer uma divisão aí que ele é supostamente separado em duas partes, que é o que ele traz aí no nosso livro na 149, que é o hardware, certo? Que significa parte física do computador, e o software, que é a parte lógica do computador, certo? Essa definição aí tem no nosso material na página 149. E aí eu trouxe essa imagem que ela é bem interessante, eu coloquei aqui para a gente entender um pouco, né? Então, se a parte física é tudo aquilo que eu posso tocar, né? E o software, a parte lógica, normalmente ela vem composta por programas, por sistemas, coisas que formalmente nós não podemos tocar. Então, se a gente for fazer uma alusão com essa mensagem que tem aqui do lado, ó, seu cérebro é o hardware. Ou seja, o cérebro é um órgão, né? É algo palpável, é aquilo, claro, né? A gente vai botar aqui a mão dentro da cabeça para pegar no cérebro, mas a gente sabe que é algo físico. Já a mente é algo abstrato, é algo que a gente pensa. Alguém vai conseguir tocar na sua mente fisicamente? Não, então, se a gente vai fazer uma alusão, o cérebro é o hardware, ou seja, se a gente vai fazer aqui uma tradução para
fazer uma analogia com os computadores. E o software seria nossas lembranças, nossos pensamentos, certo? Então, aí trazendo aqui na mensagem, né? Então, seu cérebro é o hardware, sua mente é o software. Então, baixe os programas certos e atualize-os com frequência, ou seja, né? Esteja sempre disposto para novos conhecimentos, bons sentimentos, para a gente manter-se atualizado e bem com a vida, certo? Só uma brincadeirinha aqui para a gente fazer essa analogia. Então, trazendo aqui especificamente do que é o hardware, né? O hardware, moçada, é toda a parte física do computador, como nós já citamos. Então, eu trouxe aqui uma imagem de um tipo de um computador aqui, que ele, por exemplo, ele traz aqui, ó, basicamente a parte física, né? A gente vê aqui o mouse, o teclado, o monitor, as caixinhas de som e um gabinete. E aí, mas por que tu chama isso de gabinete? Eu conheço de CPU, né? A gente vai entender que CPU, na verdade, é outra coisa, certo? Então, quando alguém chega, aperta aqui o botãozinho aqui, quando eu falar CPU, não é CPU, aqui é o gabinete, certo? Então, trazendo, o hardware é composto por vários componentes, né? Que aí compõem fios, placas, peças, periféricos, nós iremos entender já o que é um periférico, e qualquer outro material, né, que esteja em estado físico, ou seja, aquilo que a gente possa tocar para que todos esses itens que acabei de citar, que eles façam que o computador funcione, certo? Isso a gente pode considerar como hardware. Mas, porventura, tiver essa definição, o que é um hardware? Basicamente, essa definição aqui já resolveria a parte física do computador. Esse conteúdo aqui sobre software vai ser o tema da nossa próxima aula, certo? Então, não vou entrar muito em termos de software ainda. Então, esses são os principais componentes do computador. Esses principais componentes ele apresenta também na 149 e 150 do material de vocês. Tá? No nosso material ele começa aí com o processador. Olha as 3 letrinhas lá que eu acabei de dizer que não era gabinete, né? Que era gabinete e não CPU. Porque CPU, na verdade, é o processador. Essa peçazinha aqui, ó, que tem esse nome, Pentium Dual Core. Esse Pentium Dual Core é um tipo de um processador, certo? Então, existem vários outros processadores que são mais rápidos de processamento, ou seja, eles mas com a principal função do processador ou CPU. Ele é que é, de fato, o cérebro do computador. É ele que vai fazer, se você clicou lá para abrir o navegador, ele vai receber esse comando, vai processar essa informação para que o seu navegador de internet ele abra ali na tela, lá do seu computador ou do seu smartphone. O smartphone também tem uns processadores, certo? Então, mas como é que eu sei que um computador ele é mais rápido, né? Então, você verifica o processamento dele, né? Mas como é que eu verifico isso? Se você pesquisar na internet, velocidade de processamento, aí bota lá computadores, ele vai mostrar lá umas referências lá de gigahertz, né? Que é uma frequência, ou seja, quanto mais alta essa frequência, mais rápido é o processamento do seu computador, certo? O outro aspecto que ele retrata aí, que ele forma, que é um formato de um circuito integrado. Então, aqui no slide tem só a frente, mas o verso você vê no livro de vocês, que ele tem uns pontinhos, né? O interessante na hora de manusear é que você não manuseia essas peças de qualquer maneira. Então, é sempre interessante ter a recomendação de um técnico, de um profissional, certo? O outro ponto que ele fala aí é a nossa memória RAM, né? Que algumas pessoas chamam de pente de memória. Por exemplo, o processador ele vai se responsável por fazer todos esses processamentos. Agora vai chegar uma hora que ele fica tão sobrecarregado que ele vai pedir a ajuda de alguém. E aí, essa memória RAM é como se ela tivesse alguns espaços de memória. Então, vamos supor que você esteja lá utilizando, ligou o computador, ele vai carregar o sistema operacional. Mas o que seria o sistema operacional? Seria o seu Android do seu smartphone, seria o Windows lá do seu computador, caso você tenha, ou lá da sua escola, ou daqui da nossa escola. E aí, quando a gente liga lá o smartphone ou o computador, automaticamente parte dessa memória é ocupada, por exemplo, com um pouco desse sistema, que é padrão. Aí, se você abre o navegador de internet, pronto, ele vai ocupar mais um pouquinho. Aí, você fechou o navegador, essa memória volta ao estado dela original. Então, essa memória ela vai ser ocupada só enquanto estivermos usando esses programas. Depois que os programas fecharem, desligar o computador, a memória dele volta a ficar limpa de novo. Então, é como se fosse uma memória temporária. Ela vai funcionar enquanto estiver carregando programas, certo? Ou executando arquivos no geral. E aí nós temos um outro que ele é muito interessante, né? Que é o nosso HD, que é esse aqui da direita do nosso slide, né? E o terceiro componente que apresenta no nosso livro na 150.
Esse aqui, disco rígido vulgo HD, né, o nosso Head Disk, né, por isso a sigla HD, ele vai servir para armazenar todos os nossos arquivos. Então, todas suas fotos, seu documento de texto, planilhas, vídeos, tudo que você salvar no seu computador, fica salvo nesse equipamento. Mas não tem como botar um equipamento desse tão grande no celular, né? E pronto, aí no celular foi pensado um outro tipo de armazenamento, que eles utilizam através de um armazenamento eletrônico. Vocês irão ver isso também na nossa próxima aula, certo? Então é como se fosse um HD diferente para aquele modelo de dispositivo, certo? Então, é esse aqui. Se você realmente salvar, ligar e desligar o computador ou o smartphone, né? O seu arquivo continua lá, porque ele não é uma memória temporária, é uma memória permanente. Esse arquivo ele só vai sumir se porventura você apagar ou formatar, certo? Caso não, o arquivo continua lá. E, por último, claro, existem vários componentes, eu estou trazendo só os principais componentes, certo? Então, nós temos a placa-mãe, moçada. A placa-mãe, né, ela faz com que todas essas outras peças, cabos, elas estejam todas elas conectadas, e é ela que dá a instrução de comunicação entre essas peças. Então, não adiantaria ter só o processador, ter só a memória RAM, o disco rígido e diversos outros componentes se a gente não tivesse a placa-mãe, porque é ela que vai, em parte, botar ordem na casa, ela que vai fazer todo esse elo de comunicação entre esses componentes. Não é à toa que, às vezes, quando há um problema na placa-mãe ou no processador, normalmente são problemas que, às vezes, não vale nem a pena, às vezes, você comprar um outro computador, uma outra peça para poder fazer essa reposição. Muitas vezes é mais recomendado comprar um novo computador, porque são duas peças normalmente relativamente caras, dependendo do modelo do seu computador, certo? Então, aqui no nosso material, eu vou dar uma pausa aí sobre essa parte de software e vou complementar aqui um pouquinho sobre como ligar e como desligar os computadores. Eu sei que é algo simples, mas talvez para algumas pessoas esse processo ainda é a primeira vez, então eu estou deixando aqui para ficar todo alinhado, certo? Então, trazendo aqui um computadorzinho básico, ó, computador de mesa. Né? Normalmente aqui embaixo fica o estabilizador ou o módulo isolador. Nós temos o gabinete, não o CPU, como nós acabamos de ver, e o monitor. Então, no geral, hoje, alguns equipamentos, quando a gente liga aqui o módulo isolador ou estabilizador, ele já liga automaticamente a tela do monitor. Caso não, você pode ligar a primeira vez aqui, você pode, claro, o primeiro passo seria ligar o módulo isolador. O segundo passo, você pode ligar lá o gabinete ou direto o monitor, então o monitor e o gabinete. Nesse primeiro momento não implicaria, certo? Então aqui eu botei só uma suposta ordem, mas como eu já falei, essa primeira aqui não faz tanta diferença, certo? E aqui, quando vocês tiverem um momento aqui dentro da nossa escola, vocês vão perceber que os nossos computadores, eles não são tão parecidos com aquele que eu acabei de apresentar para vocês. Ele não apresenta o gabinete ali do lado. O gabinete dele é essa pecinha que normalmente fica atrás dos nossos monitores aqui. E essa pecinha, na verdade, ela e todos os outros computadores do laboratório estão conectados num único computador, que nós chamamos de servidor. E aí essa comunicação desse suposto computador do laboratório, na verdade, ele está sendo criada uma imagem dele dentro desse servidor. Então, quando os computadores ligados, é como se tivesse 30 computadores num único computador, certo? Claro que as configurações desse único computador ela é bem mais robusta do que um computador convencional, certo? Então, se fosse ligar esse aparelho, normalmente eu recomendo, né, quando estão aqui na aula, vocês não girarem o monitor, porque às vezes quando a gente gira o monitor ou algum componente, algum cabo pode desconectar e às vezes pode achar que não está ligando, às vezes é por causa do mau contato, certo? Segundo passo é a gente verificar, dentro onde está apontando essa setinha, se tem um LED, uma luzinha piscando na cor verde. Se ela estiver acesa, então está ligado. Se estiver apagado, pronto, aí você vai seguir o próximo passo. Mais ou menos na altura onde tem esse número 2, tem um botãozinho lá que você aperta, né? E aí ele liga esse terminal, que pode ser chamado de hub. Né? Terminal é melhor, que é português, fica mais tranquilo. E aí você vai ligar o monitor. Né? E aí, feito isso, você vai guardar o sistema operacional iniciar, que é o Windows. E vamos aqui para o próximo passo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem voltar o vídeo, né, e assistir novamente, tranquilo? E para desligar, ele é um pouco parecido também. Então, para desligar, normalmente ele vai ter... eu vou mostrar isso ligando através do hardware, certo? Já vou
iniciar aqui o que eu estou usando agora, para vocês verem como é que faria esse processo também no outro formato. Então, alguns computadores, quando a gente clica, aperta uma vez lá no botão para desligar, ele já aparece uma telinha lá para a gente se a gente deseja desligar esse computador. E se esse for seu interesse, você aperta OK. Aí você vai aguardar a tela do Windows lá sumir. Quando ela sumir, você desliga a tela do monitor e, por último, desliga o módulo, certo? Eu vou apresentar aqui uma outra informação. Normalmente, mas eu faço diferente. Eu desligo direto no sistema operacional. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Claro, que a versão que eu estou utilizando não é o Windows 7, é o Windows 10, mas aí vocês vão conseguir ver como é que funciona, certo? Deixa eu ir aqui para a área de trabalho. E aí, normalmente lá no Windows 7, né, aqui embaixo ele tem aquela bolinha, né, com o símbolozinho do Windows. Você clica e aqui normalmente ele vai aparecer uma opçãozinha aqui do lado direito, o nomezinho desligar, fazer logoff. Então, se eu clicar nesse símbolozinho aqui, ele pergunta se eu quero desligar, reiniciar ou suspender. Se eu clicar em desligar, ele pergunta, você deseja realmente desligar? Eu não vou clicar porque eu estou gravando aqui a aula. Mas se você botaria sim, ele vai fechar os programas, vai desligar o Windows e depois que desligasse o Windows é só voltar e seguir esse procedimento que eu deixei no slide, certo? Então, esse procedimento ele não é um bicho de 7 cabeças, certo? Essas coisas a gente consegue, claro, entender melhor praticando. Então, nesse caso, mas eu segui esse espaço que você acabou de orientar aqui, você usando no Windows 10. Eu fiz similar no Windows 7. Então, você utilizou o mouse, clicou lá e aqui vai ter a opção de desligar. Vai aparecer essa mesma janelinha aqui, pedindo para desligar. Então, feito isso, aguardou o Windows encerrar. Pronto, você desliga só o monitor. Supostamente, se ele desligou o sistema operacional, o gabinete ele automaticamente desliga. Então, seria só o 1 no monitor e o 2 no módulo isolador, certo? Ou estabilizador. Tranquilo? E aí, no nosso laboratório também é um pouquinho diferente, porque como ele é só naquele aparelho, então basicamente, eu só reforço para não girar o monitor, porque girar o monitor pode desconectar alguns cabos. E aí basicamente é só desligar o terminal, ver esse aparelho dizendo, no laboratório ele não vai ter a opção lá da gente clicar na opção desligar. Então, em seguida você desliga o terminal e depois o monitor e pronto, resolvido a nossa história, certo? Então, uma parte interessante. Não tem no nosso livro, mas eu gosto de trazer, porque isso é comum, galera, cair em concurso público. Ou então, informática básica mesmo nas empresas. Então, eu gosto de trazer esse aspecto. Por mais que não tenha no livro, eu gosto de trazer esse assunto aqui para vocês. Então, se eu perguntar para vocês o que é um periférico, mas o que é um periférico? O periférico, galera, ele é todo e qualquer equipamento que ele vai auxiliar a gente para manusear o computador. Quando eu falo isso, eu quero... Pronto, para vocês me ouvirem, eu estou utilizando aqui um microfone, né? Ou seja, esse microfone ele é um periférico. Moésio, agora eu estou te escutando, eu estou escutando com o meu fone de ouvido, com a caixinha de som. Então, esse fone de ouvido, essa caixa de som, ele é um periférico. Você não conectou um dispositivo que ele está te auxiliando em alguma função no uso do computador. Então, se você está fazendo isso, isso é um periférico. Moésio, eu estou aqui fazendo atividade, só que eu queria imprimir. Só que para imprimir tu precisa de um equipamento. Esse equipamento é um periférico, que no caso seria a impressora, certo? Então, todo e qualquer desses dispositivos que a gente conecta para auxiliar em qualquer desses recursos é um periférico, certo? Então, esses periféricos eles podem se classificar em 3 tipos, né? Entrada, saída e o misto, que é aqueles que se classificam como entrada e saída. Então, vamos entender o que é cada um deles, certo? Então, o de entrada são aqueles dispositivos que, quando eu conecto, ele manda informação para dentro do computador. Por exemplo, esse microfone, eu estou falando, esse áudio, ele está sendo captado pelo microfone e está sendo mandado como informação para dentro do computador. Ou seja, está entrando informação no computador, certo? Um de saída. Por exemplo, mas esse slide, eu queria imprimir esse slide aqui. Então, se você quer imprimir esse slide, você precisaria de um periférico que vai sair uma informação do computador para esse dispositivo, que no nosso caso seria a impressora, certo? E um que, por exemplo, é misto. Eu poderia trazer o exemplo do fone com microfone, que é o headset? Posso, né? O fone que você utiliza no seu celular, você coloca lá no ouvido e ele também tem um fonezinho. Então,
ele tanto tem saída de áudio, ou seja, sai a informação do computador ou do seu celular, quanto ele consegue captar também um áudio que você está falando e enviar para dentro do computador ou do celular, certo? Então, esse headset, esse fone com microfone, ele pode considerar assim de tipo misto, né? Um periférico misto, ou se acharem melhor, periférico de entrada e saída. Então, já tinha falado aqui que são informações que eles mandam informações para dentro do computador, ou seja, a entrada. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Joystick são os controladores de jogos, microfone, webcam, né? A scanner, o digitalizadora, a mesa digital, né? O mouse, o teclado, todos eles são dispositivos de entrada, certo? São componentes de saída, né? Tem a impressora, o monitor, o projetor multimídia, o datashow, como algumas pessoas chamam, a caixa de som, o fone de ouvido, né? A impressora simples, né, que eu tinha comentado aqui. Então, todos esses componentes, eles são dispositivos de saída, certo? O home theater, né, que é aquele, como se fossem as caixas de som mais potentes, também é um dispositivo de saída, né? Se sai imagem, sai impressão, né? Se sai áudio, né? Nós possamos dizer que realmente é um periférico de saída. E aí nós temos os mistos, né? Que são aqueles que auxiliam ao receber e enviar mensagens ou informações ao mesmo tempo. E aqui, claro, tem poucas imagens, mas nos exemplos aqui tem vários. A impressora multifuncional, que é aquela que imprime, escaneia, tira cópia, né? O modem, ou seja, o modem é aquele dispositivozinho que você utiliza lá na sua, quem tem acesso à internet, né? Que ele, naquele momento que você está enviando uma mensagem, por exemplo, essa mensagem que você está enviando lá no Zap, essa mensagem está, através da internet, está entrando nesse modem para ser disponibilizada para alguém. E quando você recebe também informação, essa informação chega pelo modem e chega até seu celular. Então, o modem ele é um dispositivo que você pode usar isso para meio termo, né? E ele está conectado diretamente ou indiretamente no seu computador. Tem esses modems 3G, 4G, que você coloca um chipzinho, e tem aquele que normalmente você utiliza para ter sua internet, seu Wi-Fi em casa, né? Então, o cabo HDMI, cabo USB, por exemplo, são dispositivos que a gente pode colocar aqui para transferir informações. Ele tanto envia quanto recebe, né? Ele é um intermediador. A tela touchscreen, você tanto consegue ver quanto consegue tocar. Então, também então, dessa maneira, nós podemos classificar também como um dispositivo misto. Beleza? E aí, uma dica interessante. Se todo e qualquer dispositivo que ele consegue armazenar, eu não posso dizer que ele é um dispositivo, eu não posso dizer que ele é um periférico. Ele é um dispositivo de armazenamento, certo? Vamos falar sobre o dispositivo de armazenamento na nossa próxima aula, certo? Eu não vou adentrar aqui e falar um pouco sobre isso. Se tiver algum desses itens que você não conheça, né, a gente pode até discutir logo mais aí no momento de interação. E aí nós iremos conhecer melhor eles também na nossa próxima aula, não se preocupem. Então, para a gente encerrar, estamos pertinho de encerrar. Então, se você vai ficar conosco, né, nesse momento de interação que acontece depois da aula gravada, você não precisa realizar essa atividade, certo? Agora, se você, infelizmente, por algum motivo não pôde acompanhar esse momento de interação ao vivo, você vai realizar uma pesquisa, né? Você vai escrever, depois dessa pesquisa, você vai escrever ou digitar no mínimo 10 linhas sobre curiosidades ou inovações de hardware, ou seja, de parte física. O que é que fizeram de novo num modelo do computador, de um celular, o que um tem, o que o outro não tem, certo? Então, você pode fazer uma pesquisa rápida e aí você vai estar mandando lá no Google Sala de Aula da sua turma, ou se você não tiver, você vai mandar um e-mail que vai ser solicitado pelo seu educador lá no grupo da sua turma, beleza? E aí, para a gente encerrar, né, revisando, então nós vimos o que é um computador, ou seja, a gente for olhar ao pé da letra, é tudo aquilo que realiza cálculos, mas nós, trazendo para a realidade de hoje, é qualquer dispositivo eletrônico, né, que a gente consiga promover um envio, recebimento de dados, informações, né. Vimos lá como é que é dividido, ele é dividido em duas partes, é o hardware e o software. O software eu não detalhei muito, que vai ser o tema na nossa próxima aula. O hardware é a nossa parte física, né? Então, a parte física, né, ou seja, tudo aquilo que você pode tocar. Lembrando lá a sacada do cérebro, né? O cérebro seria o hardware, aquilo que nós possamos tocar, né, que seria a parte física. Já o software seria a mente, seria a parte lógica, aquilo que a gente não consegue tocar, certo? Só fazendo aqui uma analogia. Ainda sobre o hardware, nós vimos as principais peças do computador. Tinha lá o processador,
Nós também podemos chamar de CPU. Nós temos o HD, que são armazenando nossos arquivos. Nós temos lá a memória RAM, que ela ajuda a processar os programas, sistemas, né? Conforme a gente vai executando, uma memória temporária. E nós temos lá também, né, a placa-mãe, que ela é responsável por fazer toda essa comunicação entre esses principais componentes. Vimos que é um periférico, que é todo e qualquer dispositivo que a gente consegue conectar para auxiliar em alguns recursos que utilizamos nos computadores. E vimos as 3 divisões dele, que é os de entrada, saída e misto, né? E aí, moçada, na semana que vem nós falaremos um pouco sobre o que é um software. E o que é um software, né? Moés, tu acabou de dizer lá que é como se fosse a mente da gente, o pensamento, né? Nós vamos entender isso mais na prática dentro do contexto de informática. O que é um sistema operacional, certo? A gente fala muito sobre isso, mas o que é um sistema operacional, né? Então, eu trouxe com umas imagens, talvez essas imagens que estão aqui do lado direito, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, e aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Vou falar sobre quais são os principais sistemas operacionais, quais são os dispositivos de armazenamento, como esses se classificam e poderemos falar um pouco sobre unidade de armazenamento. Você já deve ter visto aí, Moés, eu vi que meu celular aqui está com bem pouquinha memória, né? Agora eu não entendo o que é um KB, o que é um MB, o que é um GB, né? Então a intenção é que a gente entenda um pouco sobre isso. Então, para a gente finalizar, né, só revisando aquela frasezinha que eu deixei lá, então seu cérebro é o hardware, né, sua mente é o software. Então, baixe os programas certos e atualize-os com frequência. Ou seja, mantenha-se atualizado, galera. Conhecimento nunca é demais e as pessoas que têm propriedade do conhecimento, elas sempre estão com passos à frente, certo? Então, vejo vocês aí no nosso próximo encontro e tenham um ótimo dia, moçada. Um abraço.